Olá, irmãos, olá, irmãs, olá, caros ouvintes da Palavra de Deus. Começamos aqui hoje mais um episódio do nosso Um Capítulo por Dia e hoje vamos ler Gênesis 14. Passamos a leitura. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adma, e a Semember, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, o que é o mar de sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refraíns, e Asterote, Carnaim, e aos Uzins, em Ra, e aos Emins, em Savé, Quiritaim, e aos Roreus, no seu monte Seir, até a campina de Pará, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adma, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela. Esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Roba, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse:
Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, ó Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manré, estes que tomem a sua parte. Queridos irmãos, é uma grande alegria chegar no final desse capítulo e principalmente ver que Melquisedeque e Abraão glorificaram a Deus. Não é? Nós sabemos que Melquisedeque é uma figura de Cristo, né? Depois temos eles sendo mencionados nas epístolas, lá no Novo Testamento, e ele sendo mencionado como um rei e sacerdote, e acredito que seja em Hebreus, capítulo 7, capítulo 8, fala sobre isso, o apóstolo Paulo não, né? Que nós não temos certeza se Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, pensamos que seja assim, mas não temos certeza. Então o autor de Hebreus escreveu sobre Melquisedeque ali, e ali ele fala claramente, né, fala que ele coloca a figura de Melquisedeque, dizendo que era o nosso Senhor Jesus Cristo, né, a figura, ele sendo um rei sacerdote, sem ter, né, dias e descendência, aparece ali de repente, e assim como Levi, Levi já estava nas coxas de Abraão e já pagava o dízimo, né, a Deus. Muita gente tenta usar essa parte para dizer que a igreja tem que pagar dízimo, o que não é uma verdade, porque nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, falando, né, que a única necessidade da lei que é imposta sobre eles, né, que é se apartar da idolatria, da carne sacrificada aos ídolos, do sangue e da fornicação. Claro, quando fala de fornicação é do sexo fora do casamento, todo tipo de sexo fora do casamento, com a sua única esposa. Então, irmãos, e fala lá claramente, o Espírito Santo e nós, né, os apóstolos, acharam bem. Ele começa falando que o Espírito Santo achou bem. Então foi uma ordem direta que para a igreja somente aquilo é necessário. Irmãos, vou fazer aqui um pequeno comentário rapidinho, tá? É uma área que muita gente tem dificuldade, às vezes pergunta sobre. Então eu decidi rapidinho fazer aqui um comentário para vocês. Provavelmente depois, quando chegar no comentário completo desse capítulo, haverá mais detalhes, né? Mas esse comentário agora, rapidinho para a gente entender. Vamos ver que você tem o versículo 14 e o versículo 1 do capítulo 14 e o versículo 2. Nesses dois versículos, né, que é o 1 e o 2, nós temos aqui uma coisa. Aqui são os 4 reis, no versículo 1.
E no versículo 2 são os 5 reis. Ok, e aí vocês então conseguem saber agora, né, quem eram os 4 reis, quem eram os 5 reis. Se nós passarmos para frente, aqui no versículo 3 fala que eles se juntaram para guerrear, né, no Vale de Sidim. Na verdade eu tô com a Bíblia em inglês. Deixa eu pôr em português para vocês. Peço perdão. É costume, irmãos. Deixa eu pôr aqui no... tô usando essa, cara. Tá. Então vamos lá. Então, eu já falei, né? A Bíblia tava em inglês aí atrás para vocês verem, mas é a mesma coisa, né? Versículo 1, versículo 2, 4 reis, 5 reis. Ok? So, o Ló estava aqui com 5 reis. Beleza? Então vamos continuar. E eles, todos estes se ajuntaram no Vale de Sidim, que é o Mar de Sal. Então a gente aqui tem o Mar de Sal. Vamos dar uma olhada no mapa. Aí seria muito provavelmente, né, esta área aqui toda, ó. É óbvio, esse aqui é o Mar de Sal, né? O Mar de Sal é aqui. Que é o Mar Salgado. Tá bom? Mas a batalha foi aqui nesta área, tá? O mapa me dá aqui. Mas eu sei que os pits, né, que eles falam, depois eles falam que tinham os buracos de... Vamos lá na Bíblia. No versículo 9, 4 contra 5 reis, né? Aquilo que a gente comentou no princípio. Vamos continuar. E aqui fala, ó, que o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume, que era isso que eu queria me referir, certo? Então a gente sabe que os poços de betume não eram lá embaixo, como a gente... não são aqui embaixo. Os poços de betume não são aqui embaixo. Aqui é muito embaixo, entendeu? Então a gente vai tirar aqui para vocês, tá? Então nós sabemos, lendo o texto, que os reis, eles vinham numa campanha. Então eles desceram aqui, né? Encontraram aqui com 5 reis. Aqui venceram os 5 reis. Os 4 reis venceram os 5 reis. E aí então vou fazer agora um traço, né? Eles vieram, o rei, na verdade, se nós formos olhar, eles vinham da Mesopotâmia, que é essa área aqui, a Mesopotâmia. Ok. A Mesopotâmia é esta área, para os irmãos entenderem, ok? Então esses reis todos vieram fazendo essa campanha de guerra, né? E eles depois descem ali. Aí aqui eles descem aqui, eles encontram, eles vêm batalhando, vencendo os reinos. Aqui eles encontram então os reis, os 5 reis, vencem e eles continuam, irmãos. Basta a gente ler no texto. Eles dão essa volta aqui e depois eles sobem naquela direção, certo? É quando
Vamos fazer aqui é quando eles estão subindo nessa direção. É quando aqui onde está, fala o texto claramente, onde está Abraão. Vamos lá no texto rapidinho, né? E fala: eles tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra, tomaram também Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. E aí fala o texto que houve um que escapou, né? Deixa eu puxar isso um pouquinho mais para cima. Então veio um que escapara, olha lá, e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre. Esse é o lugar onde ele habitava. Isso é no Vale de Hermon, mais ou menos, ali naquela área. Eu vou mostrar para vocês. O Amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, eles eram confederados de Abraão, certo? Todos eles estavam ali numa confederação, viviam em paz uns com os outros, se ajudavam, certo? Ouvindo, pois, Abraão, seu irmão, estava preso. Então, aqui a gente vê que Abraão se doeu. Opa! E alguém pode pensar que é uma coisa boba, mas não é, porque, olha só, se Abraão perdesse essa guerra, ele era aniquilado, certo? Ele saiu, ele foi e pegou os seus 318 homens armados até os dentes, né? E você vê aqui, ó, 318, ó lá. E os perseguiu até Dan, que eu vou mostrar para vocês no mapa agora, tá? E dividiu-se contra eles de noite, e eles, os seus criados, e feriu-os, e perseguiu até Roba, que eu também vou mostrar para vocês onde é, que fica à esquerda de Damasco, ó. Aqui nós temos as referências, né? Como é que nós vamos achar isso no mapa, né? Porque nós temos aqui, ó, perseguiu-os até Dan, né? Roba, ó, esquerda de Damasco. Então a gente aqui consegue achar no mapa onde é que eles estavam. Vamos lá. Então nós temos aqui é o lugar, né, que Abraão habitava, esta área aqui, para os irmãos ter, por isso que eu falei que era mais ou menos na zona de Hebron. Aqui é Jerusalém, da onde depois sai o rei Melquisedeque. Ok, você pode ver que Abraão vivia bem próximo deles, né? Podemos imaginar que Abraão conhecia bem Melquisedeque, principalmente porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo, como fala a palavra. Vamos continuar. Então, eles subiram, né? Eles vieram daquela coisa, foram lá embaixo, aí eles estavam subindo, e aqui é Dan. Ok? Então Abraão foi avisado por um que fugiu, certo? E aí ele foi avisado por um que fugiu, e aí ele pegou e saiu em perseguição e os encontrou, pegou eles em Dan, certo? E aí depois perseguiu eles até a Aba, que é aqui, que é, né, à esquerda de Damasco. Damasco é aquele pontinho ali. A gente olha assim, né, e vai falar, mas parece estar à direita. No nosso ponto de vista aqui parece estar à direita, né? Mas não é ali, não é aqui, é ali mesmo, tá? E é isso aí. Provavelmente eles estavam olhando daquele ângulo para baixo, por isso é que estão dizendo que é a esquerda. E ali
nós então vemos que foi que ali que Abraão apanhou. Aí depois ele retornou, né? Falar a Bíblia lá. Vamos lá. No texto. Fica à esquerda de Damasco. Retornou a trazer toda a fazenda. E tomou a trazer também Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Então ele foi lá, recuperou todo mundo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomer aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Então agora eles foram se encontrar no vale do rei. Tem dois nomes, né? Vale de Savé, que é o vale do rei. Então vamos lá ver onde é que é esse vale do rei. O Vale do Rei é aqui, irmãos, olha. Mais ou menos nesta área aqui. Tá? Que aqui é mais ou menos também. Até hoje tem uma grande autoestrada que ela passa aqui. Nesta zona, é uma zona cenária muito bonita, mais ou menos naquela área, tá? Não toma isso como perfeição no local. É só para vocês terem uma noção mais ou menos de onde é que é. Então eles vieram, se encontraram todos ali. Ok? E provavelmente, quando lemos o texto, né, o Melquisedeque também veio encontrar, dá impressão no texto que todos eles se encontraram ali, porque o texto fala, tá tudo junto, e o texto fala que ele trouxe pão e vinho. É uma coisa, né? A mesa do Senhor, né? Ela já é uma coisa muito importante, irmãos, porque depois nós temos ali em João 6, um dos comentários que já fiz também, já está online para os irmãos assistirem esse vídeo, de todo João 6, e lá, né, o Senhor Jesus fala do seu corpo e do seu sangue, que é representado pelo pão e pelo vinho. E quem não comer do corpo de Cristo e não beber do seu sangue, que é derramado por nós, não tem parte com ele. Então, irmãos, é uma coisa muito maravilhosa. Dá uma checada lá nesse vídeo que eu já fiz em João 6, dá uma olhada lá no canal, você vai achar, é maravilhoso a explicação sobre o corpo, né, e o sangue de Cristo. Então a gente vê já sinais do Senhor Jesus, exatamente, aparece Melquisedeque, que é né, também uma figura de Cristo no Velho Testamento, que depois é falado em Hebreus. Ok? Então está aí para vocês tudo o que aconteceu até aqui. Vamos continuar, vamos dar mais uma olhadinha lá no texto, ver se a gente consegue apurar mais alguma coisa. Trouxe pão e vinho aqui no versículo 18, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui está mais uma coisa que nós devemos dar uma olhada. Esse dízimo que ele deu para ele não era da sua fazenda normal. Muita gente tenta usar essa parte aqui para dizer que a igreja tem que dar o dízimo. Ah, mas Abraão já pagava dízimo antes da... Não. Em lugar nenhum fala que Abraão tinha o costume de pagar dízimo antes da lei de Moisés. Aqui era uma situação de guerra, certo? E veio ali Melquisedeque ele trouxe pão e vinho.
e veio abençoar Abraão. E aí então aquela terra ali, aquela área estava com certeza debaixo do rei de Salem, que é de Jerusalém. Aquilo tudo aconteceu ali nas barbas dele, né? Então ele tinha o direito de cobrar um imposto. Entendeu? Então, provavelmente, como nós vemos que tudo isso foi daquilo que sobrou da guerra. E mesmo Abraão não quis para si nada. Certo? Ele deu a parte que pertencia ao rei de Jerusalém, lá. Ele pegou e deixou com que aqueles que estavam com eles e a comida fosse tomada, porque a guerra tinha que ser paga de alguma forma, e foi paga pelos aqueles que perderam, né? Ele tirou essa parte e depois ele não quis mais nada, e ele pegou o importante, que são as pessoas. Foi isso que ele fez. Não é o dinheiro. Muita gente não entende isso, gente, tá? Essa história do dízimo aqui, vamos entender. O importante são as pessoas. Veja o que ele fez. E tanto é importante que os dois falam sobre isso. Dá uma olhada, ó. Vamos lá. E o rei de Sodoma disse a Abraão, versículo 21, dá-me a minhas almas, e a fazenda toma para ti. Ó, você vê que o próprio rei de Sodoma já tinha entendido. As pessoas, até ele, dá para minhas pessoas. Certo? E a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, ó Deus Altíssimo, ó possuidor dos céus e da terra. Tu tá querendo vir me dar dinheiro pelas pessoas? Eu sirvo ao Deus Altíssimo, Senhor Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Tudo pertence a Deus, gente. Tudo pertence a Deus. E esse é o ponto que vocês têm que entender sobre o dízimo e a igreja, tá? Que muita gente não entende. E por que eu digo que eles não entendem? Um cristão não pertence a si mesmo. Ele é propriedade de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cristãos pertencemos a Ele. Você é um cristão de verdade? É. Então você pertence a Cristo. Tudo que é teu não é teu, é dele. Você, que é a pessoa, que é a coisa mais importante, pertence a Ele. E Ele é possuidor dos céus. Possuidor dos céus, gente, e da terra. Certo? Possuidor dos céus e da terra. Você acha que você pode dar alguma coisa para Deus? Tem alguma coisa que você pode dar para Ele? Ok? Então, tenta entender isso. Não tenta ficar negociando com Deus coisinha. Gente, a igreja tem necessidades, ela deve ser suprida. O que é essa necessidade da igreja? Necessidade em prol do evangelho. Talvez, se vocês se reunirem num lugar e tiverem um lugar que vocês compraram, alugaram, né? Então vocês ali vão ter que pagar de seguro, algum tipo de imposto, água, luz, conexão na internet, né? Que hoje até as igrejas têm isso aí. Telefone, às vezes tem cozinha, às vezes servem comida, então existe uma certa despesa. Então essa despesa, irmãos, elas têm que ser arcada por todos da igreja, certo? O que é importante é que essa despesa seja arcada e não que haja esse... se nós... Só para que os irmãos entendam, vamos dar um saltinho ali em 1 Pedro. Peço perdão. Vamos dar um saltinho ali em 1 Pedro, capítulo 5. E aqui vai falar
como é que o ministério ele toma conta da igreja. E ele claramente fala aqui, ó, que tem cuidado dele não por força, mas voluntariamente. E o importantíssimo, torpe ganância, ou seja, nem por torpe, frisar, ganância. Os irmãos entendem? Então, mas de ânimo pronto. Ele está. Quem tem ministério, gente, né? Se bem que teríamos que biblicamente mostrar como é que o ministério. Isso será um vídeo para mais tarde, tá? Depois eu farei com certeza um vídeo sobre isso. Mas um ministério que rapidinho, ele não está ali na igreja para ganhar dinheiro, para pegar salário, para ser servido pela igreja, não. Ele está ali para servir a igreja. Ele tem o dom de Deus, então ele não precisa, ele não vai ali por dinheiro. Então quando você vê, irmão, um pastor ou um que se diz ministério numa dessas denominações, que já começa, ó, pegar a grana, entendeu? Encher os seus bolsos, vivendo grandemente, casa grande, vários carros, carro bonito, a esposa cheia de anéis, de joias. Ele tá comendo a lã das ovelhas, gente. Você tá entendendo? Vocês têm que tomar cuidado com isso. Não é assim. O homem de Deus está servindo a Deus, ele não está atrás do dinheiro. Ele está pensando naquilo que ele vai receber lá do reino dos céus. Certo? Esse aqui é o que ele está na mente dele, mais importante de tudo. O que ele vai receber do reino de Deus. Não aquilo que ele pode extorquir das ovelhas do reino de Deus na terra. Entendeu? Ele não vai fazer isso. Um homem que ele quer servir a Deus, ele não está atrás do dinheiro, ele não está ali por torpe ganância, como diz aqui as escrituras para nós, tá bom? Então vamos entender essa parte e não vamos deixar que homens venham com falsos pretextos, né, usando o nome de Deus para roubar o povo de Deus na terra. Vamos voltar lá ao nosso texto em Gênesis capítulo 14. Então, vamos lá embaixo, né? E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Você vê? Quem que entregou os inimigos na mão de Abraão? Porque ele saiu com 318. Os exércitos dos 4 reis, eram muito maior que 318 homens, gente. A gente tinha uma conta óbvia. Agora, você vê que quem que entregou? O Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, certo? E deu-lhe o dízimo de tudo, dali, daquele combate, daquilo que ele tinha angariado pela vitória que ele teve. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá a mim as almas e a fazenda tomba para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor. Ele falou: Senhor, tô indo nessa guerra, Senhor, me ajuda. Sê comigo, Deus Pai, sê comigo, me entrega esses inimigos nas minhas mãos. Que não digas que enriqueci Abraão, ó. Não tomarei coisa alguma. Deixa eu puxar o texto mais aqui. Já está quase no final. Não tomarei coisa alguma
não tomarei coisa alguma de tudo que teu pai, que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram Aner, Escol e Maré, esses que tomem a sua parte, como falei para vocês antes, né? Mas Abraão não aceitou nada, e também nós não devemos aceitar nada desse mundo, irmãos. Nada que não sirva, que não venha engrandecer e enriquecer, né, o nome de Deus nas nossas vidas e na vida dos outros. Nada, irmãos. Nós não devemos tomar nada desse mundo. Não serve. Para servir a Deus, tem que ser só das coisas de Deus. Continua agora o vídeo na outra parte. Deus abençoe e até mais. Então, irmão, ficamos aqui hoje. Fizemos esse mini comentário. É claro, estamos fazendo esse comentário total da Bíblia em vídeo, e cedo ou tarde você também vai ser capaz de assistir um comentário total sobre este capítulo. Nós não fazemos o comentário seguido, vamos fazendo conforme aquilo que Deus vai colocando no nosso coração, aí fazemos um capítulo, né? E depois, assim que o capítulo está feito, ele é colocado também para todos vocês assistirem. Queridos irmãos, um grande abraço e Deus abençoe por tudo, e até o próximo vídeo.